A condição de vila era, no ano de 1963, um fator que diminuía a real dimensão que Vila Brasil já atingira até então. A renda e riqueza de sua produção própria, o tamanho da população e a distância da sede de Dourados eram os aspectos que justificavam a independência administrativa da vila. E os antigos moradores julgavam possuir condições de gerir as riquezas aqui produzidas, aplicando-as em benefício da própria população. Até a situação irregular dos lotes rurais já vinha sendo regularizada. Como na visita em que o então presidente da República, João Goulart, distribuiu pessoalmente os títulos definitivos de domínios dos lotes aos agricultores. Tudo caminhava bem. Em 11 de junho de 1963, uma comissão constituída por José Alves da Silva, Eupídio Dias de Souza, Antônio Granja de Souza, João Castro Ribeiro, também conhecido como João Piauí, e o médico Blasco Miranda de Ouro Fino. Arrumaram as suas malas, tomaram um anteprojeto do que seria o futuro município e seguiram para a capital do estado. Lá fizeram diversos contatos políticos e expuseram o anseio da população e os dados do município que justificariam a sua emancipação política e administrativa. Não foi em vão o esforço despendido. No dia 11 de dezembro de 1963, era promulgada a lei que criava o novo município do estado, Vila Brasil. Agora era cidade. Mas não foi esta a única notícia agradável. Naquele ano de 1963, em 31 de agosto, fora criada a paróquia de Vila Brasil, assumindo o posto o primeiro vigário, o padre Amadeu Amadori, e como seu coadjuvante, o nosso querido padre José Pascoal Busato. Alguns dias após a promulgação da emancipação do município, o assunto corrente na cidade era a eleição que deveria escolher o primeiro prefeito do município. Diversos nomes despontavam para a difícil missão de administrar o município caçula do estado. Finalmente, naquele sábado, 1º de maio de 1965, tomava posse como primeiro prefeito de Vila Brasil o senhor Antônio Gabriel Moreira, também conhecido como Antônio Vigorelli, que concorrera com João Piauí, e como seu vice-prefeito o senhor Reinaldo dos Santos Moraes. A primeira Câmara de Vereadores teve como primeiro presidente o senhor Lázaro Berto Gonçalves. Nesse mesmo ano, iniciou-se a construção da nova igreja matriz, e o novo município foi guindado à condição de comarca, respondendo como juiz de direito Dr. Ítalo Giordano. O nome Vila Brasil, a quem os moradores haviam se acostumado, era um nome já bastante querido pelos habitantes e traduzia o encontro de forasteiro, que aqui chegaram de todos os rincões do país. Entretanto, aquele nome trazia alguns desconfortos e constrangimentos aos seus moradores, quando a eles se referiam em outros lugares, o que trazia alguns prejuízos à imagem de um município que buscava o seu crescimento e reconhecimento. Assim, atendendo ao anseio da maioria da população, principalmente comerciantes, o então prefeito Reinaldo dos Santos Moraes, que substituíra Gabriel Moreira, nomeou uma comissão que teria, por fim, organizar um plebiscito junto aos moradores que decidiriam escolher o nome de Fátima do Sul. Em 11 de fevereiro de 1965, Vila Brasil passou oficialmente a chamar-se Fátima do Sul. Mas a vida continuava e a rotina diária de trabalho permitiu que o município seguisse o seu caminho. Algumas mudanças, mesmo que pequenas, iam se processando. O cultivo do algodão começava a fazer parte da vida dos agricultores naquele início de década. O aquecimento do preço do produto ia levando os produtores a destacar parte de sua área para esse plantio. O Instituto Dom Pedro II, sob a administração dos padres, acolhia quantidade expressiva de alunos e ministrava o rígido ensino escolar,
conforme exigia a época, e formavam inúmeros jovens fatimansulenses. O primeiro conjunto musical da cidade, chamado Blue Star, animava as festas e bailes da cidade com variado repertório que satisfazia a todos os gostos. Boa parte da apresentação do conjunto era realizado no Clube Social de Fátima do Sul. Era o ponto de encontro e local de todas as promoções sociais da cidade nas décadas de 1960 a 1970. É um dos símbolos mais representativos da sociedade fatimansulense. Em 1965, foi inaugurada a tão esperada ponte de concreto sobre o Rio Dourados. Do vão da ponte, uma linda visão se descortinava a quem lá comparecia. E tão próximo dali, rio abaixo, belas tardes e domingos seriam passados pelos fatimansulenses e banhistas do município vizinho na Ilha do Sol, onde se tinha acesso através de uma pequena ponte ligando-se à margem esquerda. As eleições municipais próximas já agitavam a cidade, que aguardava com bastante expectativa quem seriam os candidatos a administrarem o município no período de 1967 a 1970. Moradores se ajuntavam nas esquinas para estabelecer acordos e outros simplesmente para darem seus palpites sobre o segundo prefeito de Fátima do Sul. Quente, como todas as campanhas que se sucederam desde então, foi eleito o senhor Samir Shafik Garibe e José Adalto do Nascimento como vice. Na nova Câmara de Vereadores assumiu a presidência o senhor Augusto Pires Leite. Tomaram posse em 31 de janeiro de 1967. Esse não foi o único fato político na época. Fátima do Sul conseguia colocar na Assembleia Legislativa do então Estado de Mato Grosso 2 representantes da terra. O senhor Luiz Tomás de Aquino, conhecido como Luiz Paraíba, e Reinaldo dos Santos Moraes. Iniciavam as suas carreiras políticas os jovens Londres Machado e Manfredo Alves Correia, eleitos vereadores naquela eleição municipal. Mais tarde, Londres se tornaria deputado estadual pelo município e reeleito até os dias de hoje, e Manfredo, prefeito municipal e deputado estadual. Com o constante crescimento, novos episódios se sucediam naqueles tempos. A cidade, que já possuía o seu primeiro hotel, de nome Pinguim, passou a possuir outro, com um número elevado de aposentos que viria a satisfazer a necessidade de abrigar os frequentes visitantes. Recebeu o nome de Hotel e Cantina Portuguesa. A Acarmate, atual em Paer, era instalada no município para a prestação de assistência técnica aos produtores rurais. A década de 60 já ia chegando ao final e novas eleições municipais se aproximavam. Novas figuras na área política iam surgindo, dentre elas ressaltava-se a imagem de Manfredo Alves Correia, que despontava como um dos sérios candidatos a assumir a cadeira do Executivo Municipal no período de 70 a 1973. Seu favoritismo foi confirmado nas urnas e eleito, tornando-se o novo prefeito de Fátima do Sul, tendo como seu vice o senhor Aldo José da Silva. Dentre os novos vereadores eleitos, assumiu a presidência da Câmara o senhor José Pereira da Silva. Em 31 de janeiro de 1970, assumiam os seus cargos os novos eleitos. Nesse período, ocorreram novos fatos no cenário do município. A cidade, que até então tinha sua iluminação sustentada por um gerador, teve instalada a energia elétrica de forma definitiva. A instalação da indústria de óleos Pacaembu, fundação da Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul, chegava a esse município o médico Hermínio de Davi, que por 2 vezes se elegeria prefeito municipal.